Olá, boa noite. Então estamos aí na live 21, começando agora, pontualmente, dia 21, quinta-feira, às 21 horas, né? Essa live, ela tem um motivo muito especial, porque além de eu estar apresentando para vocês sobre os novos métodos, né? Possivelmente uma solução para alguma mulher que esteja insatisfeita, insegura com o seu método, eu também vou apresentar ao final uma oportunidade de você realmente conseguir entender qual é o melhor método para você. Então, realmente é uma surpresa, né? Que eu vou estar contando para vocês hoje aqui. Então, se você se inscreveu... sim, eu tenho alguns avisos para fazer. Se você se inscreveu nessa live, né? Se você deixou seu e-mail para participar dessa live, se você preencheu o formulário, preenchendo dúvidas, falando, né, sobre o que você pensa sobre os métodos contraceptivos, não só os DIUs novos, mas os outros também, eu vou mandar para você, quando terminar a live, eu vou mandar para você para o seu e-mail. Então, não deixa de ver seu e-mail hoje ainda à noite, tá? Que eu vou mandar para você um presente, tá? Para você. Então, o pessoal já tá entrando aí, tô vendo a live cheia, muita gente querendo saber, né, o que a gente vai falar. Bom, então, por que eu resolvi falar sobre isso, né? A gente estava com outra programação e aí apareceram essas novidades, né? Tanto a parte hormonal quanto para a parte de métodos não hormonais. E aí, com essa novidade, muita interação, então muita gente perguntando sobre os métodos, muitas dúvidas, e aí surgiram dúvidas dos outros métodos, então a gente falou assim, não, vamos parar e vamos rediscutir a programação, vamos falar sobre esses métodos, vamos trazer conteúdo que realmente as mulheres estão precisando. E aí, com isso, surgiu essa live e surgiu também essa proposta que eu vou apresentar para vocês no final, tá? Então, qual que é a ideia? As mulheres estão insatisfeitas com o método, então grande parte das mulheres estão inseguras. Então, apesar de usar um método contraceptivo, seja ele hormonal ou não hormonal, a mulher ainda fica insegura se a menstruação dela, por exemplo, atrasa um dia. Ou então, quantas mulheres, em uso de método contraceptivo, fazem uso da pílula do dia seguinte? Então, você já ficou insegura achando que você estava grávida porque a sua menstruação atrasou? Você usou a pílula do dia seguinte? Você esquece anticoncepcional? Então, é muito comum a gente perguntar para a mulher, você usa seu anticoncepcional direitinho? Ela fala sim. Quantas vezes você esqueceu no mês anterior? Ela fala 2, 3. Com o anel a mesma coisa, dificuldade de colocação, de volta, ou então até mesmo usando o DIU, mas insegura em relação a algum efeito colateral. Você está satisfeita realmente com os efeitos colaterais que você tem? Será que tem um método melhor? Então essa motivação realmente, isso precisa ser resolvido. Por quê? Quando a mulher está insegura em relação ao método dela, isso tem vários impactos, né? A mulher fica insegura no geral, a ansiedade que isso causa na vida da mulher é muito grande, então isso pode influenciar a parte sexual, inclusive reduzindo a libido, não porque o método tem um efeito direto sobre isso, mas porque a insegurança e o medo de engravidar, ela não quer engravidar, faz esse grande impacto. Então, o que a gente quer evitar aqui? A gente não quer gravidez indesejada, gente. Eu tive uma gestação planejada, tenho a Melissa, sei o trabalho que dá um bebê e eu fico pensando assim, chega até a dar uma sensação assim de aflição. Meu Deus, quem teve um filho e realmente não estava planejando, que difícil que é. Isso a gente realmente precisa combater, isso não é para existir mais. A gente tem muitos métodos eficazes, a gente tem muitos métodos muito bons e o que a gente precisa é tratar em conjunto, traçar, né? Em conjunto, qual o melhor para você. Então você pode fazer isso junto com a sua médica, então o meu objetivo não é fazer com que você não tenha uma consulta ginecológica, não é isso, mas a realidade é que as mulheres já buscam informação na internet, então eu sei de várias pessoas que me acompanham, que consomem meu conteúdo aqui na internet e às vezes não consultam comigo, né? Então às vezes a pessoa antes de ir ao médico, ela já pesquisou na internet várias coisas, então qual é a insegurança? É gestação indesejada? É o medo, né, de não conseguir entender direito, é consulta rápida demais, então a mulher não sente que o médico explicou o suficiente. E aí, veja bem, a minha consulta tem duração de 1 hora. 1 hora, gente, a gente pode ficar horas falando de método contraceptivo. Então a gente geralmente vai focando para o que é o ideal para aquela pessoa, né, e aí explica o máximo daquele método,
mas veja bem, realmente a gente precisaria de muito mais tempo do que isso, tá? E é inaceitável que você não saiba como usar de forma correta o seu método, tá? E se você não usa da forma correta, você realmente vai reduzir a eficácia do método, ainda que ele seja bom, e tem risco de engravidar, tá certo? Então, o que a gente realmente tem que combater é isso, gente, gestação indesejada, falta de informação e essa insegurança por essas consultas curtas ou pela falta de entendimento do método, por uma linguagem realmente acessível. Eu estou muito feliz vendo a quantidade de gente que está aí ao vivo assistindo, que maravilha. Então, lembrando que quem ficar até o final também vai ter uma surpresa e que quem deixou o e-mail, olha o e-mail lá, hein, gente, não esquece. Bom, então deixa eu só organizar. Bom, eu resolvi realmente falar sobre isso para conversar com vocês a respeito desses novos métodos. Então, vamos lá. Quais são os novos métodos que foram lançados, né? A gente já tinha antes o DIU de cobre, o DIU de prata e o DIU hormonal, que é o Mirena, tá? Então, agora a gente tem um novo DIU hormonal, que é o DIU Cailina. Ele se escreve K-Y-L-E-E, mas não é Quilena. Tem gente falando Quilena. É Cailina que se fala, tá ok? Então, o Cailina, ele é um DIU de baixa dosagem, então ele também só tem progestágeno isolado, ele só tem o levonorgestrel, tá? E a ideia é baixa dosagem. Então, a mulher que quer usar pouco hormônio, que gostaria de não usar hormônio, mas que tinha receio dos efeitos colaterais do Mirena, por exemplo, agora ela tem uma opção, se ela não pode usar um DIU não hormonal, por exemplo. Então, o Cailina é um DIU de baixa dosagem hormonal, tá? Que vem com a ideia de contracepção. Então, a dosagem hormonal dele, gente, é menos da metade do Mirena, tá? Em outros países, isso já aconteceu antes aqui do Brasil, então esse DIU já foi lançado anteriormente em outros lugares. E qual foi o que foi a evolução disso, né? O Cailina realmente ficou voltado para a parte contraceptiva e o Mirena continuou para aquelas pacientes que têm alguma doença, endometriose, adenomiose, doenças que realmente causam uma cólica mais intensa, um sangramento mais intenso, mesmo que não seja por essas causas, sangramento intenso, a gente passaria a indicar o Mirena, continuaria indicando o Mirena, tá? Lembrando que esses métodos, eles vêm com a ideia de ter uma liberação local, intraútero, né? Então eles vão estar ali agindo na pelve e não vão ter ação sistêmica. Só que o que a gente viu com o Mirena? Algumas pacientes desenvolvem alguns efeitos colaterais, né? Como, por exemplo, pele oleosa, é um deles que é bem combativo, retenção de líquido, tá? E aí, com o Cailina sendo de baixa dosagem, esses efeitos, eles não ocorreriam, tá? Então, uma pessoa que, por exemplo, usou o Mirena e não adaptou, ela pode passar a usar o Cailina, tá certo? Uma dúvida que é muito frequente é assim, mas se ele tem menos hormônio, ele vai bloquear a menstruação? A maioria das pacientes nos estudos, né? A maioria das pacientes que usaram Cailina interromperam a menstruação. Então, em 12 meses, quase 60 e alguma coisa por cento tinha realmente bloqueado a menstruação. Então, mais da metade das pacientes. E é um valor até próximo do Mirena, gente. Então, realmente, se o objetivo é esse, esses métodos seriam muito bons. E qual que é a vantagem em relação ao tamanho, né? Porque a gente fala mini DIU, o que isso quer dizer? Algumas pessoas, por ter o útero menorzinho, o DIU normal pode não caber. Ou então, você colocando um DIU grande num útero muito pequenininho, ele pode acabar expulsando o DIU passar a descer um pouquinho e já ir para o colo, e aí ele não vai estar fazendo, né, a eficácia como seria. Então, para essas mulheres que têm um útero menorzinho, o DIU, eu vou até mostrar para vocês, eu já vou até mostrar aqui. Então, olha só, esses aqui, eles são menstruários, esses do hormonal, né? Então, o DIU verdadeiro, para colocar, ele não é coloridinho assim. O Mirena é branquinho e o DIU Cailina também é branquinho, mas é pra gente conseguir diferenciar mais fácil, tá? Vocês vão ver que ele é bem menor, olha aqui, vamos ver se a gente consegue com, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, o tamanho? Então, tanto nesse sentido, quanto nesse sentido também, ó. Peraí. Ó, é uma diferença boa, tá vendo? Parece que é pouco, gente, mas na hora de inserir, né, faz diferença. Inclusive o insertor, né, que eu não falei, o insertor, ele também veio mais fino.
Então, deixa eu pegar um para mostrar aqui pra vocês a foto do original, que eu acho que vai ficar legal, ó. E o Kailina é esse aqui, que tem esse anel de prata, e esse aqui é o Mirena, tá? Eles fizeram esse desenho aqui bem interessante, ó, com relação ao insertor. Então, esse aqui é o insertor do Mirena e esse aqui é o insertor do Kailina. Gente, realmente, apesar de ser pouca diferença, isso é uma coisa que pode representar para uma pessoa que tem um colo mais fechadinho. Tem gente falando que tá travando, né? Aqui não tá travando, pode ser que seja a sua internet. De repente muda o lugar, perfeito. Ah, pra vocês não tá, né? Beleza, eu vou continuar. Então, assim, o DIU, ele é menor, permitindo botar num útero menor, úteros de 5 centímetros a gente já conseguiria fazer essa colocação, tá? E o insertor dele também é menor, tá certo? Então, como eu mostrei a vocês, a ideia é o quê? Cada vez mais esses métodos de longa duração, então os LARCs, né? Métodos de longa duração, qual que é a vantagem deles, gente? Não depende da sua lembrança, então você não precisa ficar lembrando todo dia de tomar. Então, para quem esquece, é uma opção muito boa, né? Então, geralmente a gente fala de adolescentes, né? Porque adolescente, às vezes, não vai ter tanta lembrança do medicamento, mas geralmente a pessoa mantém determinadas características, né? Que ela tem ao longo da vida. Então, não quer dizer que só adolescente vai esquecer. Tem muitas mulheres adultas que esquecem ou porque estão muito atarefadas. Então, assim, a mulher moderna, ela precisa de agilidade. A gente não quer engravidar, quer ter uma vida sexualmente ativa e a segurança do método. Então, o que essa mudança permitiu pra gente? Permitiu um grupo de mulheres que não estava satisfeita realmente ter uma possibilidade de um método com um baixo hormônio e que realmente vá resolver o problema dela em relação à contracepção. Tá certo? Eu vou mostrar pra vocês, tem várias perguntas que eu separei, que vocês fizeram, que eu vou responder também, tá? Mas eu quero antes mostrar uma outra coisinha pra vocês. Ó, esse aqui é o DIU de cobre, ó. Esse é o DIU de cobre, tá? É o DIU clássico, né? O primeiro DIU que existiu, assim, e que ainda persiste, ó. Então, ele tem cobre aqui nas laterais, na haste dele e aqui, tá certo? E aí, foi lançado o DIU de prata, né? O DIU de prata, ele foi lançado com que objetivo? As mulheres que tinham muita cólica e muito sangramento com o DIU de cobre passariam a ter a oportunidade de colocar o DIU de prata e continuar sem hormônio nenhum, porque a prata estabilizaria a fragmentação do cobre, fazendo com que continuasse com menos sangramento e menos dor. Tá? Alguns trabalhos não mostraram essa diferença, alguns mostraram e outros não. Então, o que a gente tem feito em consultório? Mulheres, como eu, que usavam o DIU de cobre, mas tinham muito sangramento, muita cólica, na hora de trocar, então eu tirei o DIU de cobre, tive a Melissa, e aí no pós-parto coloquei o DIU de volta, mas aí eu optei pelo DIU de prata. Então, para mulheres que de primeira não querem usar método hormonal, mas querem um DIU, querem um método de longo prazo, tá? Mas que estão também com receio de ter cólica, ou que se ela já sangra ali no limite, se ela sangrar um pouquinho mais, ela vai ficar muito incomodada, a gente também coloca o de prata, é uma opção, tá? Por que eu tô mostrando pra vocês agora o DIU de cobre e o DIU de prata? Ó, o de prata, você vê que ele também tem um metalzinho, tá vendo, ó? Mas ele não tem aqui em cima, ele é diferente. O DIU de cobre, ele dobra pra baixo, ó. Então, a gente faz a inserção com ele dobrado para baixo, tá? O DIU de prata não, ele dobra assim, tá? Na hora de inserir, isso faz com que, na verdade, o insertor possa ser mais fino. E aí, na hora de inserir, o DIU de prata também pode dar menos dor, porque ele é mais fino, tá? Mas esse DIU eu já falo bastante pra vocês aqui nas redes sociais, né? Desde o ano passado. E aí, o que foi lançado agora? Foi o mini DIU de prata. Então, já existia antes os minis de cobre, que eu tenho aqui para mostrar para vocês, vou mostrar já já. Então, o mini de cobre já existia, tá? E agora a gente vai ter a opção do mini de prata também, podendo colocar também naquelas pacientes com útero de 5 centímetros em diante, tá? Então, é mais uma opção. Gente, quando eu falo mais uma opção, algumas pessoas podem entender como uma maravilha, né? No sentido assim, caramba, é uma oportunidade pra mim. Mas outras pessoas podem entender assim, meu Deus do céu, e agora? Mais um método pra eu decidir desses tantos, como é que eu vou conseguir saber o que é o melhor pra mim? Então, por isso, você vai continuar na live até o final, que eu vou ter uma surpresa pra você, ok?
Muito bem. Então, o Cailina, ele lançou agora, mês passado, né, no finalzinho do mês, eles conseguiram mandar pra mim. A Bayer mandou aqui pra casa o DIU Cailina pra eu mostrar pra vocês, né, como eu fiz aqui. E a Andalan lançou 2, na verdade. É o mini de prata e um DIU de cobre diferente, que é o insertor diferente. O DIU é a mesma coisa, mas a forma de inserir vai ser diferente. Eu vou até mostrar, tô vendo que tem colega médico aí, eu vou mostrar também esse DIU. Só que ele não chegou a tempo pra mim da live, então eles já estavam correndo, eles chegaram aqui, trouxeram todos os outros DIUs, mas o DIU de prata e o Fast Load, né, ele tá vindo pelo correio, nem a representante tem ainda esse DIU, então eu não consegui mostrar. Eu vou mostrar pra vocês a foto, mas depois eu vou mostrar pra vocês em outra oportunidade também, quando eu receber o material, tá bom? Mas, comparando com o DIU de cobre, a gente consegue imaginar o que é. Então, olha só, eu vou pegar aqui pra vocês os outros modelos de DIU de cobre, tá? Então, a gente tem o clássico, que dura 10 anos, né? A gente tem o de prata, que dura 5 anos. E a gente tem mais esses 3 aqui. Gente, é muita coisa, né? É muita opção, hein? Ainda tem o oral, injetável, adesivo, implante. É muita coisa, né, gente? Muito bem. Então, olha só. Esse aqui é o 250, que fica 3 anos, tá? Esse aqui é um DIU que a gente não costuma usar muito, porque apesar dele ser de 3 anos e com esse formatinho, o tamanho dele não é muito diferente, tá? Do tradicional. Então, eu vou passar pro 375 para vocês. O 375 é que a gente consegue fazer um paralelo legal com o mini de prata. Olha só. Esse daqui é o 375. E esse aqui é o mini. Olha aí, gente. Tá vendo? Então, tanto esse quanto esse ficam 5 anos. Então, a gente acaba optando mais por esse do que o outro, que tem 3 anos, tá? Mas também é uma opção, se a pessoa não planeja engravidar, né? Enfim, é uma opção, tá? Mas olha aqui, ó, a diferença é essa, tá? Só que o mini DIU de prata vai ter aquele formato lá do de prata, né? E a inserção também pra cima, tá certo? Então, esse daqui a gente usa como? Paciente que tem útero menor, e não caberia o DIU de cobre tradicional. Ou então, se a pessoa não quer um DIU de 10 anos, ela quer um DIU com menor tempo, tá? Lembrando que a qualquer momento você pode tirar o DIU. Então, outra vantagem, né? Tanto o DIU hormonal quanto o DIU não hormonal, você tem total eficácia, né? 99%, 99,8% de eficácia, dependendo do DIU. E você não precisa lembrar todo dia, na hora que você tirar, você volta a poder engravidar, gente. Então, realmente, é muito bom, tá? Falando em método de longa duração, não é só DIU. Eu tô falando hoje aqui porque a live é disso, né? A live é sobre DIU hoje, dos lançamentos. Mas existe também um implante, tá? Que é o implante de etonogestrel, que é o implante contraceptivo, tá? Que a gente vai estar falando em outra oportunidade, né? E existe também os outros implantes que podem ter efeito contraceptivo também, a gente vai estar falando em outra oportunidade, tá certo? Então, método de longa duração não é só DIU, tá certo? Muito bem, gente. Então, olha aí, ó. É bem pequenininho, tá? Vamos botar perto do outro? Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó, pronto. É pequeno, gente, ó. Opa! Ó. É bem menor em relação ao outro, né? É bem menor, tá? Então, mais conforto na hora da inserção, possibilidade de colocar em úteros menores, o que é uma beleza, né? Então, gente, eu recebi várias perguntas sobre DIU. Perguntaram aqui, pode usar no pós-parto? Pode, que eu vi que mandaram aqui agora, né? Pode. Então, o DIU hormonal não tem estrogênio, tá? Então, durante o pós-parto, durante a amamentação, pode usar. Pessoas que têm problemas, que estão no grupo de risco de trombose, pode usar também, tá? Tanto o não hormonal quanto o hormonal. E aí vai depender realmente do perfil da paciente. Então, esse que é o grande desafio, né? Você conseguir entender o seu perfil para que você consiga realmente definir o método, né? Bom, uma curiosidade aqui que eu separei para vocês é o seguinte, ó. 5 anos com o DIU, né? Equivale a
1.826 pílulas. Então, 1.826 pílulas, né? Que é igual a 1,6 implantes, que é igual a 195 adesivos, que é igual a 65 anéis, que é igual a 65 injeções, gente. Então, realmente, se você bota na ponta do lápis em termos de custo, realmente é muito bom. Pensando que você usaria um outro método e poderia ter uma gestação indesejada caso o outro método não seja o adequado para você, porque você pode tranquilamente usar pílula oral, adesivo, injetável, anel e ainda assim ter a eficácia dele e ficar tudo certo. Mas tem que saber se esse é o seu perfil realmente, tá? Então, olha só, 76% das pacientes mostram desejo de reduzir o hormônio. Então, é uma tendência que a gente tem. Isso começou com a pílula oral. Então, lá no início, muito antes de eu fazer gineco, até nascer, tinham pílulas realmente com uma dosagem altíssimas. Então, contraceptivos orais com dosagens altíssimas. Ao longo do tempo, foi se conseguindo tecnologia, né, farmacológica, para você ter menor dosagem de hormônio, com o efeito colateral de contracepção, reduzindo os efeitos colaterais e o risco de trombose. E aí, na sequência, vieram os métodos sem estrogênio, e agora isso está acontecendo com o DIU também, no sentido de, inicialmente, DIU de cobre, na sequência, DIU hormonal, e agora um DIU hormonal de baixa dosagem, realmente com efeito contraceptivo e baixos efeitos colaterais, tá? Então, isso realmente é muito bom, tá? Deixa eu ver aqui a listinha de perguntas que eu tinha separado sim, vamos lá. Então, olha só, perguntaram assim, ó, o Cailina diminui o fluxo menstrual? Então, diminui, tá? Inclusive, a maioria das pessoas vão parar de menstruar. A gente não tem como garantir isso, porque cada um tem um perfil de sangramento, tá? Então, mulheres que já sangram um pouco têm a tendência de zerar a menstruação mais rápido. Mulheres que têm um fluxo maior, pode ser que o Cailina não interrompa 100% e fique com algum sangramento eventual, tá? Se a pessoa sangra muito, aí talvez o Mirena seja uma opção. Então, eu tô falando desses dois só considerando que a pessoa já escolheu pelo DIU, tá certo? Mas existem as outras opções hormonais também. Então, comparando o Cailina com o Mirena, vai depender do perfil da pessoa. Por isso que a gente tem que entender a pessoa primeiro para decidir o método. Perguntam para mim sempre, toda vez que eu abro caixinha, falam, Thalia, qual que é o melhor método? Eu falo assim, depende, para mim, para você, para quem, entendeu? Não existe um método que é melhor do que todos os outros com uma resposta única, tá? Perguntaram aqui, né, na live, que eu não falei, quanto tempo que fica o DIU, né? Então, tanto o Cailina quanto o Mirena ficam 5 anos. Então, apesar dele ser com uma dosagem menor, a durabilidade dele contraceptiva vai ser a mesma. Então, 5 anos, tá bom, galera? Muito bem. O DIU de cobre, 10 anos, se for o clássico, né? Ainda assim, a gente tem DIU de cobre também, de 5 anos e 3 anos, tá certo? O DIU de prata, 5 anos. Então, tanto o mini quanto o normal, 5 anos, tá certo? A qualquer momento você pode fazer a retirada dele, tá? Seja porque não adaptou, ou seja porque mudou de ideia e quer engravidar, tá? Esses métodos influenciam na libido? Gente, libido é outra live, tá? Mas assim, a libido é tão multifatorial, que a gente tem que analisar vários fatores, tá certo? Mas vamos lá. Método que não tem hormônio nenhum, não vai influenciar em nada, ele não influencia no ciclo menstrual, ele não influencia na liberação dos hormônios normalmente, não vai influenciar em nada na libido. Então, se você quer um método sem hormônio nenhum, aí você vai ver cobre ou prata, tá? O DIU, Mirena e o Cailina, aí vai depender do perfil da mulher, tá? Mas por eles serem de ação mais local, eles não fazem um bloqueio do ciclo, tá? Então, nos estudos, eles mostraram com Cailina que realmente uma parcela muito pequena das mulheres tinha um bloqueio do ciclo. Inclusive, ele pode manter a ovulação, inclusive, tá? Então, assim, Não. O que influencia na libido, gente? Insegurança no método. Se você não está bem instruído em relação ao método, se você está com medo de engravidar, dependendo de como está o relacionamento. E aí eu poderia ficar citando várias coisas aqui. Mas como hoje o assunto é contracepção, eu quero destacar aqui. Se você fica com receio de ter engravidado se a menstruação atrasou um pouquinho, tá? Se você faz o de piloto seguinte, se você está insegura com o seu método, você pode sim impactar na sua libido, tá?
Mulheres que fizeram bariátrica pode usar? Pode, gente. Mulher que fez cirurgia bariátrica, o que tem de diferente para elas, né? Elas não absorvem de forma adequada, né? O intestino foi retirado, uma parte dele, então ela não tem a absorção completa. Então o oral não pode usar, porque não absorve o remédio. Então realmente o DIU é uma ótima opção. Qual que é a diferença? O DIU de cobre, prata, eles podem ser usados, mas essas mulheres também têm anemia por perda de ferro, né? Por não absorverem o ferro suficiente. Então geralmente a gente tende a ir pro Mirena, tá? E agora tem a opção do Cailina também, tá certo? Após trombose já respondi, né? O DIU Cailina é mais barato que os outros DIUs? Olha, o DIU Cailina e o Mirena, eles estão com o mesmo valor, tá? Os DIUs não hormonais, eles são mais baratos, o DIU hormonal, ele é mais caro, tá? Mas o Cailina e o Mirena, eles estão no mesmo valor, tá certo? Muito bem. O mini DIU de prata e o Cailina podem ser colocados em quem tem útero pequeno? Pode, a partir de 5 centímetros. É muito difícil alguém que não tem um útero de 5 centímetros, gente. A maioria das mulheres podem botar DIU. Pode botar DIU se nunca tiver tido filho, pode botar DIU se tiver tido filho, tá? A diferença é que quem já teve filho, o útero é maior, então a gente não vai botar um mini, a gente vai botar um DIU num formato normal, tá? O Cailina também pode ser colocado, tá? Ele faz a liberação de hormônio, agindo no endométrio, alterando o muco, então assim, pode ser colocado em quem já teve filho também, tá bom? Com relação à endometriose e ovário policístico, né? A pessoa perguntou. Não sei se ela tem as duas coisas ou se, no caso dela, ela estava perguntando de duas pessoas. Mas assim, endometriose é uma doença que causa muita cólica. Então a gente vai estar indicando o Mirena, que é o DIU hormonal, que tem uma quantidade mais alta de hormônio, tá? O Cailina, nesse caso, eu não indicaria, mas tem que ver caso a caso, tá? Com relação ao ovário policístico... pode usar o DIU de cobre em quem tem endometriose? Gente, se a endometriose tá com sintoma de cólica, você não vai botar um DIU que tem a chance de aumentar a cólica dessa mulher, né? Então, a gente realmente acaba não indicando, mas é possível. Eu tenho até 2 pacientes que têm endometriose e têm DIU hormonal porque elas realmente não têm interesse de usar hormônio nenhum por opção, né? Mas aí a gente faz um estudo muito detalhado para ver o caso dela, o perfil. Então, nesse caso, a gente acabou colocando. Ovário policístico, bom, aí depende. Ovário policístico tem um monte de gente com sintomas diferentes que tem ovário policístico, né? Então depende. Se a mulher tá bem compensada, se a mulher tá fazendo os ajustes comportamentais, se ela faz restrição de carboidrato, né? Se ela faz restrição de carboidrato, tá bem compensada. Eu, por exemplo, tenho ovário policístico e uso DIU de prata, gente. Eu não uso hormônios contra a ação de hormônio masculino, mas aí a gente tem que fazer outros equilíbrios para conseguir não ter acne, né? Então, às vezes, outras medicações para melhorar e diminuir pelo e tudo mais, tá? Com relação ao Mirena e o Cailina, agora com a opção do Cailina, passa a ser uma opção realmente usar em mulheres de ovário policístico, né? Mulheres que tinham muita acne, tendência a ter acne, a gente evitava usar o Mirena por saber que ele poderia aumentar a oleosidade, tá? E agora com o Cailina a gente vai ter mais tranquilidade de usar nas mulheres com ovário policístico, tá? Pode ser colocado no consultório? Pode ser colocado no consultório sim, tá? E aí é uma avaliação do perfil da mulher. Será que essa mulher, ela tolera a colocação ou será que nesse caso é melhor levar para o centro cirúrgico e sedar? Adianto, a maioria das mulheres eu coloco no consultório sem problema nenhum, tá? Tem um pouco de dor, mas elas têm a segurança de que se continuar a dor, eu vou parar, a gente faz um combinado, eu aviso a hora que vai ter a dor e geralmente sai tudo bem, tá? O grande segredo é você conversar muito, né? E realmente identificar se aquela mulher, como é que ela é no exame ginecológico, ela tolera bem o exame ginecológico. Então, é isso aí que a gente vai definir se vai colocar no consultório ou no centro cirúrgico, tá? Dói pra colocar? Tem 2 momentos. Isso que eu tô falando agora independe se é o DIU hormonal ou não hormonal, tá? Tem 2 momentos que incomodam um pouco mais, sabe? Então a gente tem que fazer uma medição. Eu fui lá buscar o útero e não mostrei, né, gente? Deixa eu mostrar aqui o úterozinho pra vocês. Estão aí. Então tem 2 momentos. A gente primeiro tem que medir a distância do colo até o fundo, para depois a gente fazer a colocação. Por isso que vem isso aqui, ó. Porque é com um insertor, é com esse insertor que a gente faz a colocação. Vamos ver aqui, ó. Entra pela vagina, entra pelo colo, chega lá dentro. Como eu tô só segurando aqui o manequim, não vou conseguir, mas na hora a gente faz com a mão. Puxa aqui, ele abre, depois empurra e ele fica lá dentro, beleza?
Então esse é o formatinho, o DIU fica lá dentro, né? Aqui não tá ficando, mas acredite, fica. Então ele fica assim, né? Esse útero, por exemplo, tá cheio de doença, ó, sangramento aumentado, né? Tem um pólipo, esse pólipo deveria ser tirado antes de colocar o DIU, mas como tem sangramento aumentado, eu indicaria o Mirena pra ele, não o Kailina. Acho que isso aí fixou bem, né? Bom, deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Efeitos colaterais. Então, com relação ao mini de prata, que é o novo, por ele ter cobre também, né? Ele vai aumentar. Então, o DIU de prata, ele vai ter menos dor e menos sangramento em relação ao DIU de cobre, tá? Mas ainda assim, ele vai aumentar em relação ao basal, tá certo? Então, o efeito colateral principal é cólica e sangramento, tá? Prolongamento do fluxo. É o que acontece. Ele não influencia no ciclo menstrual, então a mulher não vai sangrar. Ela vai sangrar quando ela já ia sangrar. A diferença é que o volume de sangramento pode ser maior e o número de dias um pouquinho maior, tá bom? Sim, efeitos colaterais em relação ao Kailina, realmente ele tem baixa dosagem, então continua sendo a oleosidade da pele e retenção de líquido, mas veja bem, isso é para quem já tem tendência, gente. E com o Mirena a gente já praticamente não via esses efeitos colaterais. Então agora com o Kailina, como ele é um DIU novo, eu já fiz colocações dele lá no consultório, mas a gente não tem um acompanhamento ainda para saber. Mas pelos estudos e pelo comportamento em outros países, esses efeitos colaterais realmente são muito, assim, não acontecem, tá? Não acontecem. Bom, eu falei aqui mais cedo, mas teve muita gente que entrou nova, né? Então, quem se cadastrou para a live, quem deixou o e-mail lá, ou quem preencheu o formulário, não deixa de olhar o seu e-mail hoje ainda, tá? Que eu vou mandar um presente para você, que ele vai funcionar até 11 horas e 59 minutos, tá? E aí, quem ficar até o final na live também vai receber um presente aí, tá bom? Muito bem, então com relação ao uso incorreto de métodos, né? Eu falei para vocês de esquecer a pílula, eu falei para vocês de colocar o anel no dia errado ou tirar o anel para ter relação, deixar ele lá em cima. O injetável, a pessoa ficar com dúvida em relação aos efeitos colaterais, em relação a, será que esse método é o melhor método para mim? Então, assim, pensando nesse contexto, né, várias mulheres deixando dúvidas aqui na rede social, vários métodos novos sendo lançados, né? Várias pessoas angustiadas e nesse momento de isolamento, as pessoas não estão conseguindo fazer as rotinas ginecológicas. Então eu continuo atendendo, mas a gente está atendendo mais as pacientes com sintomas, né? E algumas por telemedicina, orientação até de método, mas assim, a grande parte das mulheres está em casa sem esse tipo de orientação e nem todo mundo também tem o contato do médico para tirar uma dúvida e tudo mais, né? Então, pensando nessas angústias, pensando em todos esses erros, né, em relação ao uso de método e a mulher realmente não ter certeza se esse é o melhor método para você, a gente bolou uma oportunidade, tá? Eu vou explicar para vocês direitinho como é que vai funcionar, tá? Mas o que é que eu acredito? Qual que é a ideia, né? Eu vou dividir com vocês o pensamento que eu tenho no consultório, tá? Então, vocês vão ter a oportunidade de participar de um encontro, né? Onde eu vou realmente dizer para vocês qual é o raciocínio do consultório. Então, não adianta você sair por aí, pela internet, buscando informação de todos os métodos. Não adianta você saber o que é o anel, o que é o DIU, o que é o outro DIU. Você tem um monte de informação solta e você não consegue organizar. Você não consegue organizar para definir de fato qual é o melhor método para você. Então, baseado nisso, a gente montou uma programação, é um intensivão, tá? De 4 semanas. Então, vai ser um intensivão, onde eu vou explicar para vocês exatamente como você vai entender sobre você, como você vai entender qual é o seu perfil, para aí sim, na sequência, você saber tudo sobre os métodos e conseguir definir realmente qual é o melhor método para você. Tá? Então vai ser uma solução para mulheres que realmente estão insatisfeitas com o método contraceptivo, vai ser uma solução para mulheres mesmo que não tenham parceiro. Então eu falei, gente, essa live é importante para quem não tem parceiro também. Por quê? Porque na hora que você tiver o parceiro, você já tem que estar resolvido esse problema de contracepção se você não quer engravidar. Você não pode deixar isso para depois. Entendeu? Então eu tô falando que existem vários métodos, você precisa entender exatamente qual é o seu. Na hora que você determinar qual é o seu, você precisa estar segura, ter a certeza de como usa o seu método, de como ele é feito, quais efeitos colaterais você pode ter com ele, botar isso na balança, entender o que é mais importante para você em cada momento. Então esse é o raciocínio que muitas vezes na consulta
a gente não divide tudo com a paciente. Então, mesmo eu converso muito, explico. Só que, assim, todo o encadeamento, algumas coisas a gente acaba fazendo, direciona e orienta mais aquelas opções mais prováveis de serem o melhor para ela. Mas essa decisão é da mulher. Então, antigamente, essa decisão era do médico. No sentido, assim, a mulher chegava lá de forma passiva, respondia as perguntas do médico, e aí o médico chegava no final e falava assim, ó, toma aqui a receita, você vai usar isso aqui, é injetável, vai aplicar todo mês e é isso. Ou então você vai usar essa pílula aqui, tá? Só que peraí, quem precisa estar segura com o método é a mulher. Quem precisa ter certeza que aquele método é o melhor para ela é a mulher, tá? Então, como eu falei no início, 1 hora de consulta é pouco. 1 hora de consulta é pouco para você realmente aprofundar. E você precisa ter um material para que você consiga consultar, se depois você tiver alguma outra dúvida, né? A gente precisa de uma interação. Então, assim, eu vasculhei na internet, gente, eu vasculhei muito na internet conteúdo. E, assim, eu achei só 2 cursos de material integral, só que eles tinham essa pegada de explicar sobre todos os métodos e não ter essa integração, tá? Então, baseado nisso, da semana passada para cá, eu montei realmente um curso sobre métodos contraceptivos, tá? A gente vai abrir a inscrição agora, depois dessa live, vai ficar só até terça-feira, tem muitas mulheres interessadas, a inscrição foi muito grande, teve muita gente interessada, tá? Então, assim, eu vou explicar para vocês melhor como é que vai funcionar esse curso, tá? Quem se inscreveu vai ganhar um presentão por e-mail, como eu falei, e aqui no final da live eu vou também passar uma oportunidade bem interessante para você, tá bom? Mas assim, qual que é a vantagem de participar desse curso? Então, a gente permite que a mulher tenha uma postura ativa em relação a isso, tá? Então, a ideia é, vai substituir a consulta? Não, mas você vai chegar na consulta já sabendo os métodos, você vai chegar entendendo, que é o que você já faz olhando na internet, você já faz isso, você já pesquisa isso, só que isso gasta muito tempo, você não sabe direito qual material é confiável, qual não é, tá? Então, é tudo muito perdido, né? Você não sabe exatamente o que é. E com esses novos métodos, está tudo muito desatualizado também. Então, você vai chegar na sua consulta de forma crítica. Então, mesmo que você tenha uma consulta, se você não tiver condição de fazer uma consulta mais prolongada e tudo mais, você tiver acesso a uma consulta mais rápido, você já vai chegar lá sabendo o que você vai perguntar. Então, você vai perguntar o que está fora do que é mais aprofundado. Ou, às vezes, nem vai ter pergunta. Então, a ideia é realmente a gente aprofundar, tá? São 25 convidados, eu vou contar para vocês também quem vai participar dessa turma, vai ser muito legal esse encontro, gente, vai ser muito legal. Então, olha só, a gente vai propiciar um aprendizado rápido, estruturado e organizado. Então, são aulas, material escrito, exercício, então vai ser bem legal mesmo, tá? Então, único curso no Brasil sobre todos os métodos contraceptivos disponíveis hoje, tá? Muito bem. Então, vai garantir a segurança na escolha do método. Então, assim, o módulo 1, que é o módulo que eu vou fazer ele todo, eu vou abrir o jogo para vocês, eu vou contar para vocês o que acontece no consultório. Tirar da minha cabeça todo o raciocínio, tá? Então, eu vou fazer você entender quem você é, quais são as suas características, quais são suas metas, o que você quer, para você definir isso. Você vai ter um tempo, inclusive, para amadurecer isso. E aí você só vai ter o conteúdo dos métodos a partir do momento que você já entendeu qual que é o seu perfil, gente. E isso é muito importante para você se sentir seguro em relação ao método. Inclusive, porque se no seu caso não tiver um método perfeito, às vezes não tem um método perfeito. Tem muitas mulheres que conseguem, mas tem algumas que não têm um método perfeito para ela. Então, talvez ela tenha que tolerar algum efeito colateral. Mas aí, se ela entende que aquele realmente é o melhor método para ela, fica mais fácil de tolerar, como eu dei o exemplo no início, né? Foi até legal ter falado isso, da paciente de endometriose que usa DIU não hormonal. Ela ainda tem um pouco de cólica. Só que, para ela, a decisão, realmente ela não... Enfim, outras questões que para ela fica mais fácil de você tolerar um efeito colateral se você entende que dentre todas as opções, para você se manter sexualmente ativa e não engravidar com segurança, de fato, é aquela, tá? O acesso vai ser online integralmente. Tá? Então, com o acesso online integral, no lugar que você quiser, você não vai precisar sair de casa, você pode assistir do seu trabalho, de sua casa, não vai comprometer o isolamento, tá? E ele foi produzido pensando em mulheres ocupadas, tá? Mulheres modernas e ocupadas. Então, vai ter conteúdo de todos os métodos contraceptivos lá, mas como eu falei, o destaque é você conseguir amadurecer, entender o que é importante para você aí então conseguir ver os métodos com outro olhar, tá?
Bom, vão ser mais de 4 horas de aula, gente, mais de 10 videoaulas, mais os extras, mais os bônus, mais as aulas de casos especiais. Então, assim, realmente vai ser muito conteúdo, tá? Então, o carro-chefe é isso aí, é um tutorial para ajudar as mulheres na escolha do próprio método, tá? Pensando que realmente isso é uma decisão da mulher, tá? A gente não pode terceirizar isso para ninguém, tá certo? Muito bem. Me perguntaram aqui sobre o preço, né? Sobre o preço. Gente, se você botar na ponta do lápis, você vai ver que isso aqui vai ser realmente muito barato, tá? Porque o tempo que você gastaria para conseguir reunir essa informação, né? Ele vai ser mais barato que uma consulta. Se você fosse ficar junto comigo durante 1 hora, né? E o curso inteiro, com todas as horas, mais os 25 convidados que vão falar no curso, realmente o custo dele vai ser muito vantajoso, tá? E eu ainda vou, para quem tá aqui na live, ainda vou dar um cupom para você conseguir se inscrever, um cupom que só vai valer até hoje, tá? Esse curso ele já é um sucesso, a quantidade de mulheres insatisfeitas com o método é muito grande, a quantidade de mulheres que se sentem inseguras, né? Apesar de terem sido orientadas por alguém, é muito grande, a quantidade de gente que tem dúvida sobre efeitos colaterais, forma de uso é tão grande que, assim, com todo mundo que eu conversei, isso foi absurdo. E tem as minhas pacientes que também já vão participar do curso. Então, assim, são poucas vagas, então eu vou liberar o cupom só até hoje, tá? A inscrição vai até terça, mas eu vou liberar só até hoje. Muito bem. Sim, vai incluir uma aula extra ao vivo. Então, ao final, as aulas vão começar dia 2 e terminam dia 29 de junho. São 4 módulos. Cada módulo é disponibilizado em 1 semana, tá? Então, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. E aí, ao final dos módulos, eu vou fazer uma aula ao vivo só com quem estiver participando do curso, tá? Para conseguir responder as dúvidas. E eu não falei do 4º módulo, né? Então, tem o primeiro módulo, que é para você se conhecer, o segundo módulo, que é sobre os métodos contraceptivos todos, perigos, desafios, formas de uso, o que você precisa saber sobre ele, e tem um aprofundamento, porque se for o método que você escolher, você precisa aprofundar mais, né? Tem o módulo 3, que são os casos especiais, onde a gente vai falar, bom, você entendeu tudo sobre você entendeu suas metas, você está escolhendo o método, mas tem uma coisinha que você tem uma particularidade, endometriose ou síndrome de ovário policístico, pós-bariátrica. Então, particularidades que você também precisa levar em consideração na hora da decisão do método, tá? E o módulo 4, que é um módulo que eu tô apaixonada por ele, é o top 100 perguntas que eu selecionei, né? Então, são 100 perguntas selecionadas das dúvidas mais frequentes no consultório, das dúvidas mais frequentes nas redes sociais e por que quem preencheu o formulário, eu vou enviar esse cupom para participar do curso, esse cupom especial, porque a pessoa me ajudou muito a montar esse curso, entendeu? Ela escreveu lá, escreveu as dúvidas que tem, então realmente a gente vai selecionar tudo para zerar e não ter dúvida nenhuma sem resposta, tá certo? Então, são 100 perguntas para que a pessoa saia sem dúvida. Gente, vocês gostaram do título que eu dei pro módulo? Ficou ótimo, né? Então, 100 perguntas para que a pessoa saia sem dúvida nenhuma. Muito bem, perfeito. Aí, bom, o que você pode estar pensando agora, né? Questão de dinheiro, gente. Quanto custa uma gravidez indesejada, né? Quanto custa uma consulta com um profissional particular? Quanto custa uma consulta mais longa? Ou quanto custa você simplesmente ir lá só para tirar dúvidas de um método que você já decidiu, que já definiu, né? Então, gente, vocês vão ver aí que não dá nem pra gente falar dessa parte. Com relação a tempo também, você fala assim, poxa, mas eu não tenho tempo pra ver a aula e tal. Gente, e o tempo que você perde ansiosa, sem conseguir fazer as suas coisas, prejudica trabalho, prejudica estudo, porque você tá com medo de engravidar. Ou porque você tomou a pílula no dia seguinte e ainda não sabe, entendeu? Então, gente, essa história do tempo também não é uma dificuldade. E assim, o curso é pensado para mulher moderna ocupada, tá? Eu entendo muito disso, eu sou uma dessas também. Então, a ideia é realmente um curso que você consiga fazer, tá certo? Não ter parceiro também pode ser uma coisa que você pense, né? E aí eu já respondo que você precisa saber da contracepção para você, não é para outra pessoa, tá? Então, a mulher, ela vai... Lógico que se você for decidir por um método definitivo, e a gente vai ter aí várias pessoas muito competentes falando sobre esses temas também, você vai conversar com seu parceiro, você vai ter um método definitivo, né? Então, aí realmente precisa. Mas assim, ele pode participar da decisão, mas a decisão mesmo é sua.
Porque se tiver o efeito colateral, é você que está tolerando, é você que está usando hormônio, é você que está alterando seu corpo por algum motivo, pelo simples fato de ter uma vida sexualmente ativa e não engravidar, tá, gente? Bom, e outra coisa que você pode pensar, minha ginecologista já explicou tudo. Será mesmo que ela explicou tudo? Se ela explicou tudo, você realmente não precisa desse curso. Mas se ainda tem dúvidas em relação ao método, gente, chega de tanta insegurança e medo, entendeu? Chega disso. Bola pra frente. A gente vai agora fechar assim, um combinado de não haver gestações indesejadas mais. Não dá pra ter gestações indesejadas. Não dá pra isso acontecer. Tá certo? E tem muito material gratuito na internet. Gente, tem muito material gratuito na internet de péssima qualidade. De péssima qualidade. Então você vai ter aula, vai ter exercícios, vai ter material escrito, vídeos, você vai ter o ao vivo, que eu falei que vai ter também no final, né? Aula bônus. Ah, sim. E você também as alunas vão participar de um grupo exclusivo sobre métodos contraceptivos. E eu vou participar desse grupo também. Então é uma forma de ter um acesso direto comigo também, tá certo? Bom, você de repente passou nessa live aqui, inclusive tem um botãozinho aqui embaixo, que é um aviãozinho, uma setinha, que você consegue compartilhar essa live com uma amiga. Por exemplo, eu vi que algumas pessoas já fizeram isso, né? Então você compartilhou a live com a sua amiga, ela chegou aqui agora e ela não sabia de mim. Então, você consegue investigar meu nome nas redes sociais, você consegue ver depoimentos no Google, no Facebook, no Doctoralha, você consegue, tem muita gente falando, tá? Para você conseguir realmente decidir se você vai querer participar dessa turma, né? E realmente, gente, é uma oportunidade única, tá certo? Eu não sei se a gente vai abrir outra turma esse ano, então realmente é uma oportunidade para pegar e realmente não largar, tá? Pessoal, 23 convidados, hein? Vou falar para vocês já disso também. Já falei que as aulas vão ser disponibilizadas de dia 2, né, ao dia 29, organização, cursos, material escrito, seleção de artigos. O curso ele é inteiramente no formato online, né, de vídeo. E as inscrições vão ser só a partir de hoje, tá? Então agora eu tô abrindo as inscrições aqui na live, tá certo? E ela vai até terça-feira. Então, a gente vai deixar nesse período restrito, porque realmente a gente sabe que muita gente vai se inscrever nesse curso. E aí eu preciso dar conta de conseguir responder as perguntas, dar uma assessoria, né, pra pessoa, e no ao vivo que caiba todo mundo junto. Então a gente tá fazendo esse ao vivo aqui no Instagram, mas os encontros da turma não vão ser por aqui, não vão ser abertos, né, vão ser só pro grupo realmente que vai participar, o grupo mais comprometido em relação a esse assunto. Então a gente precisa conseguir dar atenção suficiente para que a pessoa realmente consiga resolver os problemas dela, né? Bom, o público-alvo são mulheres que querem estar seguras com o método contraceptivo, tá? Então você que quer ficar segura com o seu método contraceptivo e tem alguma dúvida ou inseguranças em relação a isso, você vai ser muito bem-vinda no curso junto com a gente, tá? Então, como eu falei, as vagas são limitadas, tá? Vai ter a participação do Telegram, né? E é isso, gente. Eu vou falar aqui pra você, bom, quem tá aqui na live até agora, né? Eu acho que você acompanhou todo o meu conteúdo, você ficou até aqui, acompanha eu vou deixar um cupom, tá? Pra você usar para fazer a compra do curso e participar da nossa turma, tá? Então, o cupom, ele tem o seguinte nome, é LIVE, L-I-V-E 2121. Live 2121. Então, na hora da inscrição para participar da turma, se você botar Live 2121, você vai ter 20% de desconto, tá? Para participar da turma. Então, no link lá da minha bio do Instagram já tem o link lá, tá? Então, quem quiser já garantir a vaga, quiser participar, pode participar e já clicar lá, tá? E usa esse cupom Live 2121. 20% de desconto. Quem mandou o e-mail, que cadastrou, fez a inscrição na live, quem preencheu o formulário, gente, olha o e-mail antes de usar esse cupom, tá? Olha o seu e-mail, que você tem um presente lá pra você em relação a essa turma, tá bom? E eu realmente agradeço muito a pessoa que parou, preencheu, botou um e-mail, preencheu qual método usa, o tempo que tem. Muita gente preencheu, gente. Eu fiquei realmente assim surpresa. Eu sabia que muita gente ia preencher por conta da demanda de perguntas, comentários sobre o tema, mas assim, eu não imaginava que seria tanta gente, né?
Muito bem. Então, olha só. O preço do curso, gente, é R$237, tá? R$237. Você pode fazer em 12 vezes, né? E dividir em 12 vezes no cartão. Ele é feito pela plataforma do Hotmart. Então, é uma plataforma muito segura, é uma plataforma já usada há muito tempo. Muita gente que já faz curso há muitos anos usa essa plataforma. É uma plataforma muito famosa aqui no Brasil. Ela garante realmente uma segurança pra gente, tá? Então, gente, olha, esse valor realmente é muito barato, tá? Pra quantidade de informação que você vai ter lá, é realmente muito barato. Eu vou ler pra vocês aqui algumas coisas em relação ao curso, né? Tô vendo aí que eu já falei a beça 10 minutos só. Bom, então vamos lá, ó. Meu módulo, que é um módulo que eu tô, assim, apaixonada nesse curso, realmente. E eu tô com muitas ideias legais, muitas coisas de psicologia, de coach que eu estudo, muitas coisas que eu uso na consulta, mas que às vezes a pessoa nem vê que eu tô. Então, muita coisa mesmo, muito legal, tá? Pra gente discutir aí. Então, ó, o módulo é o seguinte: como decidir o meu método afinal, entendendo que tipo de mulher eu sou e minhas metas. Então, primeiro, eu vou falar qual a importância de você entender, né, quem você é, para depois você pensar no método. Primeiro você entender quem você é, para depois você realmente escolher o seu método, tá? Então, eu vou dar os passos para você aprender como fazer isso, né? Então, passos para aprender quem você é e definir qual o seu objetivo principal e os secundários. Então, isso realmente é muito importante, tá? Para você conseguir realmente ter sucesso na sua decisão e entender exatamente tudo isso aí. Bom, devo seguir o caminho de métodos hormonais ou não hormonais? É outra palestra também que a gente vai ter. Ó, métodos de longa duração é a melhor opção para mim? E nesse módulo a gente vai ter também um checklist, né? Para você realmente checar se você entendeu direitinho, se tem dúvidas em relação a isso, o que tá faltando e tal. E você vai amadurecer mentalmente isso daí antes da gente preparar você para os módulos especiais de falar sobre cada método. Então, todos os métodos, viu, gente? Não tem método melhor. Lembrando, quem tá aqui na live até o final tem o cupom de desconto para inscrição do curso. O link tá lá na bio, tá? É LIVE2121. LIVE 2121, tá certo? Olha, eu vou ler aqui para vocês os participantes, ó. Alexandre Brandão, cirurgião ginecológico, especialista em endometriose, meu amigo, tá? Vai falar sobre contracepção na endometriose. Tem coisa nova aí, viu, gente? Não é só Mirena, tem outras opções, não é só medicamento oral, tem muita coisa aí para ser falado nesse assunto. Nicolas Caire, o Nicolas, né, que é especialista em reprodução humana. Ele vai falar da parte de infertilidade. Ele vai falar também de impactos da fertilidade após a suspensão do método contraceptivo. Então é assim, você tem dúvida, eu uso esse método, quando eu parar, eu vou ter dificuldade para engravidar? Como é que funciona isso? Com oral, enfim, ele vai falar de tudo isso pra gente, tá? São muitas aulas especiais, gente. Ó, quando você deve parar seu método e pensar em engravidar, ele vai estar falando sobre isso pra gente também, tá? Thalita Cesário, minha amiga, terapeuta sexual, tem um projeto Dona de Você, que vale a pena você seguir o Instagram dela, conhecer sobre isso. Ela vai falar pra gente sobre o impacto dos contraceptivos na sexualidade, tá? Ela tem uma visão muito interessante sobre isso, que vale a pena ouvir ela falando também. Bom, a Adriana Isaac, dermatologista, minha dermato, ela vai falar sobre benefícios do uso de hormônio para acne e pele oleosa e outros sintomas dermatológicos também, tá? Ela vai falar como controlar a acne causada com alguns métodos contraceptivos. Então, o método ele pode tanto melhorar, como ele pode ter um efeito colateral de piorar a acne. Então, ela vai estar falando pra gente sobre isso, tá bom? Érica Medeiros, minha sócia, gineco e amiga, né? Bom, ela vai falar sobre métodos naturais, o conhecimento do seu ciclo para planejar sua família, tá? Então, ela tem uma visão muito interessante sobre isso, tá? E vocês vão estar podendo conhecer direitinho como é que é o trabalho dela. Tatiana Magri, nutricionista, também sócia, que divide com a gente o consultório lá, a clínica, né? Ela vai falar o seguinte: você sabia que métodos hormonais usados a longo prazo, eles podem alterar a sua reserva de nutrientes? Então, ela vai falar aqui, ó, perda nutricional decorrente do uso de contraceptivos por períodos longos, tá? Carolina Adorno, vi que ela estava aí assistindo a live, né? Minha amiga gineco também, ela vai falar, gente, chip da beleza. Eu não costumo falar muito disso aqui no meu Instagram, né? Chamei a Carol para falar pra gente mitos e verdades sobre gestrinona, vai falar de implante, vai falar de chip. Tem gente abessa aqui, viu, gente? Isso aqui é tudo aula extra, hein? Olha aí.
Karime Amaral, mastologista, vai falar pra gente sobre riscos de métodos contraceptivos hormonais e câncer de mama, né? Quem tá com receio de câncer de mama vai ter uma mastologista pra falar pra gente também. Oseio Calmoa, urologista, famoso aqui em Brasília, vai falar pra gente sobre vasectomia. Paula Fernanda, que eu gosto muito dela, assim, muito mesmo, terapeuta tântrica. Bom, agora você tá entendendo tudo, já escolheu o seu método contraceptivo e o seu objetivo é definir isso justamente para você ter uma vida sexual saudável. Então, ela vai estar falando pra gente sobre prazer feminino, tá? Eu aconselho, assim, muito você participar dessa turma. É um conteúdo muito incrível, gente. Dificilmente você vai conseguir ter uma reunião de profissionais, assim, por esse valor que a gente está propondo, viu? Vamos lá. Débora Rosa, ginecologista lá do Rio, tá? Ela vai falar sobre ginecologia natural, a mulher cíclica, percepção da fertilidade, método Billing, temperatura, citotermal, coito interrompido, tabelinha. Então, a Débora, ela faz um trabalho interessante lá no Rio sobre essa parte de métodos alternativos para pessoas que não querem usar hormônio. Então, realmente muito interessante você assistir essa pegada dessa aula aqui, tá? Leandra Sá de Lima, farmacêutica. Então, eu falei da Tati, nutricionista, que vai falar o que acontece, né, da perda nutricional. E aí, a Leandra vai falar pra gente sobre a suplementação de nutrientes e contracepção. Então, você que usa anticoncepcional há muito tempo, talvez você esteja com algum déficit, né? E talvez tenha que repor. Então, a gente vai discutir isso também no curso, tá? Carolina Medaglia, não conheço pessoalmente, mas conheço de Instagram aqui em Brasília, acompanho o trabalho dela, muito interessante, tá? Ginecologista obstetra aqui em Brasília. Vai falar pra gente sobre contracepção no pós-parto e amamentação e os impactos de uma gestação indesejada. Gente, realmente uma gestação não programada tem impactos grandes, tá? Então, eu aconselho que todas vejam essa aula, tá? Ainda que não esteja planejando engravidar agora. E contracepção no pós-parto e amamentação. Fabiana Ardel, agora minha amiga oficialmente, né? Também do Rio de Janeiro, também acompanho o trabalho dela pelo Instagram, topou participar desse curso, toda animada, realmente engajada no projeto de acabar com a gravidez indesejada aqui no Brasil, hein, galera? É Brasil. Aqui tem palestrantes de Brasília, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de São Paulo, de Aracaju, de Salvador. É muita gente reunida, gente, é muita gente mesmo, ó. A Fabiana Ardel vai falar pra gente tudo sobre anel vaginal injetáveis, tá? Ela tem muita coisa boa pra falar, mostrar como é que faz e tudo mais. Bom, a Ariane Lazarro também, ginecologista, futuramente vai fazer parte da minha equipe, que eu já combinei, né? Vai falar de adesivos contraceptivos, tá? Amanda Mota, fofíssima, né? Vai falar sobre laqueadura, ela é especialista em cirurgia por vídeo, vai falar sobre laqueadura, tá? Vanessa Sobral, outra que eu não vejo há um tempo, mas a gente continua tão próxima quanto, né? Vai falar aqui pílula do dia seguinte e contracepção na perimenopausa, tá? É um tema bastante interessante. Flaviela Estrela, que saudade, amiga. Vai falar dos contraceptivos orais, ela vai contar os tipos de contraceptivos orais que existem, tá? Qual que é a diferença entre eles, o que você tem que fazer se você esquecer a pílula, quais são os efeitos colaterais. Gente, é muita coisa, tá? Nessa aula. Roberta Filgueiras, lá do Rio de Janeiro, vai falar sobre os impactos do contraceptivo no desenvolvimento da candidíase, tá? Então, candidíase também tem relação com os prolongados de contraceptivos, tá, gente? Gente, eu tenho 1 minuto e 45. Live 2121 é o cupom para quem ficou aqui na live. Veja seu e-mail que tem um cupom especial lá para você que deixou o e-mail, hein? Não perde tempo não, se inscreve, o link tá na bio. Ó, Nara Gomes, ginecologista também, minha amiga, vai falar de contracepção após trombose. E a Jaqueline, lá de Aracaju, vai falar de métodos de barreira, camisinha feminina, masculina para contracepção, como é que funciona, armadilhas, como que você tem que usar isso direito, tá? Vai falar um pouquinho pra gente também de infecção sexualmente transmissível. E por último, a Rani Cardoso, lá de Salvador. Essas aqui são as palestras confirmadas, tá? Que eu destaquei aqui pra vocês. Então ela vai falar contracepção em mulheres fumantes. Tem ainda outras pessoas que eu tô finalizando o contato pra gente poder fechar a participação. Gente, esse curso é sucesso total, tá? Ele já começou sendo sucesso, muita gente já falando bem dele, muita gente querendo se inscrever. Então agora as inscrições estão abertas oficialmente. As inscrições vão até terça-feira só, tá? Então garante a sua inscrição, participa dessa turma, vai ser um intensivão de 4 semanas, um módulo por semana,
tá? Em junho começam as aulas, a gente vai se encontrar, a gente vai ficar mais próxima, eu vou saber cada uma que está inscrito lá. Esses profissionais vão estar dedicando o máximo para trazer conteúdo para vocês, para trazer conteúdo de qualidade, tá? Todo mundo atende com muito amor, todo mundo de nós faz um trabalho muito intenso e nem sempre a gente consegue dar tudo na consulta. Então, a gente vai ter essa oportunidade nesse curso de realmente estar falando a fundo sobre tudo que a mulher precisa saber para descobrir qual o melhor método para ela. Então, se você se encaixa nesse perfil, eu te espero lá na turma e tem mais um segundo só. Um beijo, gente!